Com o envelhecimento, novos desafios à saúde se tornam cada vez mais presentes. Manter o calendário de vacinação completo e em dia é um dos pilares para prevenir importantes doenças. As vacinas prolongam e melhoram a qualidade de vida, garantindo autonomia e bem-estar justamente em uma fase em que a idade avançada e as condições de saúde costumam deixar a população mais vulnerável a doenças. De acordo com o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento da Pessoa Idosa, o SISAP, o Programa Brasileiro de Imunização tem como objetivo vacinar a população com 60 anos ou mais, ajudando a reduzir a mortalidade por influenza e suas complicações. Além disso, a imunização ajuda a prevenir outras doenças frequentes nessa faixa etária, como pneumonia e Covid-19, contribuindo para a saúde e qualidade de vida dos idosos. Mas, afinal, as vacinas são recomendadas para todos os idosos? A vacina da gripe precisa ser tomada todos os anos? Por que a imunização é tão importante para essas pessoas e quais são os riscos de não se vacinar? Quer saber tudo sobre este assunto? Então fique até o fim do nosso bate-papo. Eu sou Lucas Teixeira. E eu sou Karina Mascarenhas, e este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo com cientistas sobre questões do dia a dia. A entrevistada deste episódio é Ambrosina Conceição Araújo, de 83 anos, residente em Lavras, Minas Gerais. Desde a infância, seu pai sempre fez questão de manter a sua carteira de vacina em dia, o que ajudou a entender desde cedo a importância da imunização. Hoje, Dona Ambrosina não só segue com essa prática, como também transmitiu esse hábito essencial para os seus filhos. Ela conta que, mesmo não estando em Lavras, não se esquece das vacinas. Ano passado, por exemplo, na época da vacinação contra a gripe, ela estava na casa da filha, em Três Corações, e lá mesmo ela se vacinou. Vamos ouvi-la. Então, a vacina pra gente é normal. Eu tomei lá em Três Corações, que eu estava lá, na casa da minha filha. O Sandro ligou: mãe, a vacina da gripe. Eu falei: já sei. O Du pode me levar aqui? Ele falou: pode. Leva o cartãozinho para marcar. Porque eu não saio sem ele. Meu pai, desde que ele era vivo, ele toda a vida levou a gente para vacinar. E a gente acostumou. Para prosear sobre essas doses de saúde, nós convidamos a professora associada de Imunologia, Ana Paula Peconic, que também atua como docente permanente no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e como diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora. Olá para todos. Gostaria muito de agradecer o convite para participar do podcast Ciência em Prosa 60+. É primordial as informações, o esclarecimento de dúvidas sempre chegarem de forma correta e clara a toda a população. Essa é a forma mais bonita de fazermos ciência, porque nós estamos alcançando a todos. Então, é um verdadeiro prazer estar aqui com vocês. Professora, para começar, explica pra gente por que é tão importante tomar as vacinas corretamente, principalmente após os 60 anos. Primeiramente, Lucas, preciso fazer uma pequena correção na sua pergunta. É importante receber as vacinas corretamente em todas as faixas etárias, principalmente na infância e após os 60 anos, porque são os momentos de maior vulnerabilidade da pessoa. As crianças estão amadurecendo o sistema imunológico e as pessoas com mais de 60 anos estão envelhecendo o sistema imunológico, uma condição que a gente chama de imunossenescência. Nessa condição, as respostas imunes não possuem a mesma intensidade, velocidade e capacidade de proteger.
E é importante ressaltar para todos os ouvintes que a imunossenescência não tem uma data, uma idade definida. Isso depende da genética do indivíduo, mas principalmente do estilo de vida, no que remete à alimentação, atividade física, saúde mental. E isso vai desde o nascimento. O cuidado e fortalecimento com a imunidade vindo desde o nascimento tem várias vertentes, mas nada, cientificamente falando, é mais importante para o fortalecimento da imunidade do que as vacinas. Com o protocolo correto de vacinação, nós conseguimos minimizar ou contornar os efeitos desse envelhecimento imunológico, porque nós vamos selecionar as células específicas, chamadas linfócitos, que atuam na prevenção e, numa maneira ideal, prevenção de infecção ou da gravidade da doença. E as vacinas atuam sobre o sistema imunológico, que você disse. O que é esse sistema e como as vacinas ajudam a fortalecê-lo? Sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Ele é responsável por nos proteger de micro-organismos patogênicos, ou seja, vírus, bactérias, protozoários que causam doenças. Mas ele também é responsável por manter a tolerância contra as nossas próprias proteínas e contra aquilo que é estranho, mas não é perigoso. Por exemplo, os alimentos, as bactérias que nos fazem bem, chamadas bactéria comensal. Então, ele é um sistema que está ali de vigilância. Ele é um sistema de sentinela. Quando esse sistema imunológico precisa se defender, ele precisa evocar uma resposta imunológica. E essa resposta, na grande maioria das situações, ela é específica e especializada contra cada tipo de micro-organismo. As vacinas possuem como objetivo a imunização ativa artificial, ou seja, ela vai ensinar o sistema imunológico como criar uma resposta específica e adequada. Se a pessoa que foi vacinada e imunizada entra em contato com esse micro-organismo, ela gerou células de memória. Essa memória imunológica garante para essa pessoa uma resposta subsequente mais forte e mais protetora, mais rápida. Então, a pessoa está protegida muito mais eficiente do que se fosse o primeiro contato com aquele micro-organismo. E quanto tempo, professora, leva para a vacina começar a fazer efeito no organismo? E por quê, né? Existem tipos de vacinas diferentes também? As vacinas demoram, em média, 21 dias para fazer efeito. Isso se eu considerar que a pessoa tomou uma dose única de vacina e atingiu o status de proteção. Se for mais de uma dose, para ela atingir esse status de proteção, por exemplo, 3 doses, só depois da última dose, aí em média 15 dias, é que ela vai estar de fato protegida. Por quê? Conforme eu falei na questão anterior, o sistema imunológico ele precisa ser ativado, multiplicar células e gerar células de memória. Só quando essas células de memórias estão prontas é que, de fato, a pessoa está protegida. A Ambrosina também compartilhou com a gente que já teve uma pessoa conhecida que não se vacinou e ficou doente. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Eu tive, sim, um amigo que não tomou a vacina. Aí perguntei para ele por quê. Ele falou assim, eu acho que não precisa. Eu falei, não precisa? Tá aí, ó. Foi para o hospital e morreu de pneumonia. O relato da dona Ambrosina serve de alerta para um dado impressionante. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 245 mil pessoas foram internadas com pneumonia no Brasil em 2024 e quase 28 mil morreram. Idosos e crianças concentram os casos mais graves de pneumonia, causada principalmente por vírus e bactérias, que muitas vezes surgem na sequência de outros diagnósticos, como Covid ou gripe, por exemplo. Professora Ana Paula, a vacina contra a pneumonia ela é recomendada para todos os idosos? O SUS cobre essa vacina? Bom, pessoal, vacinas são imunobiológicos e um imunobiológico ele é diferente do medicamento convencional. Por isso, sempre é interessante a gente tentar prever, junto ao médico, a possibilidade de respostas indesejáveis. E isso vai ser primordial.
Mas falando de um modo geral, a Sociedade Brasileira de Imunização, que é uma sociedade científica sem fins lucrativos, mas é diferente do Programa Nacional de Imunização, que é o programa do Ministério da Saúde, ela orienta essa vacinação de rotina para a população em geral. Nós temos 4 tipos de vacina contra a pneumonia e o protocolo, se vai ser dose única, se vai ter reforço, ele é de acordo com o tipo de vacina que se usa. Bom, o SUS, ele oferta uma dessas vacinas, a VPC3, que é uma vacina pneumocócica conjugada, no CRI, que é um centro de referência para imunobiológico quando a pessoa tem uma indicação muito específica e muito particular. Então, isso pode estar relacionado ao estilo de vida, à forma de produção, alguma doença. Então, o CRI nem tem em todas as cidades e nem é para todas as pessoas. Então, existe essa condição específica que o SUS oferta. Agora, de modo geral, infelizmente, a gente só encontra essa vacina na rede privada como uma recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização. E, professora, a vacina, né, a pneumonia, no caso, ela é consequência realmente da Covid ou da gripe ou não? Ela pode vir separada? Porque a gente que é leigo, a gente fica na dúvida sobre isso, né? Não necessariamente, né? Às vezes você pode ter uma pneumonia secundária, alguma morbidade, ou não, você pode ter um vírus, uma bactéria que já causa o comprometimento dos pulmões. Independente, é muito importante a gente ter as vacinas relacionadas diretamente à pneumonia, mas também as relacionadas ao trato respiratório para tentar prevenir essa pneumonia secundária ou a gravidade da mesma. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a importância da vacinação em idosos. Batemos um papo com Ambrosina Conceição Araújo, de 83 anos, residente em Lavras, Minas Gerais, e estamos conversando sobre o assunto com a professora associada de Imunologia, Ana Paula Peconic, que também atua como docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e como diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA. No primeiro bloco, nós entendemos um pouco sobre como as vacinas funcionam e a importância da vacinação dos idosos. Neste bloco, vamos falar sobre a vacina mais conhecida para este público, que é a da gripe, produzida aqui mesmo no Brasil pelo Instituto Butantan. E para quem não sabe, o nosso país é o 10º maior produtor de vacinas no mundo. Que bacana, Lucas. É tanta coisa que aprendemos aqui no podcast Ciência em Prosa 60+, não é mesmo? Não há dúvidas de que a principal vacina que nos vem à mente quando falamos em imunização na terceira idade é a contra a gripe. Essa campanha de vacinação do idoso foi instituída no Brasil em 1999, Ano Internacional do Idoso. E todos os anos, nos meses de março e abril, ocorre a vacinação contra a gripe. Neste período, o imunizante é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para garantir a proteção da população antes do início do inverno. Afinal, é nos meses mais frios que ocorre a maior circulação do vírus influenza e de outras doenças respiratórias. Professora Ana Paula, a vacina da gripe, ela precisa ser tomada todos os anos? Por quê? Bom, Karina, antes de responder essa pergunta, é muito importante falar para os nossos ouvintes que a vacina da gripe não causa gripe. Esse é um dos maiores mitos que eu escuto, porque a forma como essa vacina é produzida, a gente fala que é uma tecnologia que mata o vírus, mais do que isso, parte ele em pedacinhos. Então, não tem como a vacina causar gripe. O que acontece é que é um período mesmo de maior frequência de gripe. Às vezes, a pessoa tem um vírus incubado e ele se manifesta após a aplicação da vacina. Mas não foi a vacina que causou a gripe. Respondendo à sua pergunta, sim, as pessoas precisam se imunizar contra a gripe todos os anos. E a gente tem 2 motivos principais para isso. O primeiro é que 1 ano é uma estimativa média que nós temos de duração da memória, aquelas células que a gente já comentou aqui. Como a gente não tem o hábito de titular os anticorpos, ou seja, contar quanto a pessoa está protegida, a gente calcula médias de acordo com a característica da vacina, de acordo com a característica do agente. Então, 1 ano é uma média boa. Mas mais importante do que isso é a gente lembrar que o vírus da gripe é um vírus que sofre muita mutação.
Ou seja, o tempo todo vão surgindo novos sorotipos. Então, não necessariamente a vacina de uma campanha ela vai ser igual à vacina da campanha seguinte. Então, é muito importante a vacinação todos os anos contra a gripe para todas as pessoas. Para quem deixou de se vacinar na última campanha, professora, ou acabou se vacinando mais ali em junho, julho, já no finalzinho da campanha, né, do ano passado, é preciso tomar o imunizante de novo na campanha de 2025? Essas vacinas, elas têm validade? Sim, porque conforme informei, as vacinas podem ser diferentes nas diferentes campanhas. O final da campanha, em geral, ele é muito distante do início da próxima. Nós temos um período de avaliação epidemiológica antes da produção do próximo lote. Então, é um tempo razoável, a pessoa pode tomar sim. Agora, em relação à validade, se a pergunta refere-se à duração da vacina armazenada, sim, existe um período de validade que depende muito como essa vacina foi produzida, se ela é viva, morta, se ela foi corretamente acondicionada, é um período relativamente curto. Agora, se validade refere-se na pessoa após a imunização, aí de novo nós vamos voltar a falar de memória imunológica. E isso varia absurdamente de pessoa para pessoa. O problema é que nós não temos a prática ainda no nosso país de titular esses anticorpos, porque infelizmente ainda é uma prática muito onerosa. Então a gente trabalha com os dados médios, normalmente orientados pelos próprios fabricantes da vacina e embasados nos artigos científicos que vem de novo o Programa Nacional de Imunização e a Sociedade Brasileira de Imunização. Em 2024, somente 54,6% dos idosos das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil compareceram ao posto de saúde para receber a sua dose. Segundo o Ministério da Saúde, na região Norte, a cobertura ficou ainda mais baixa, atingindo 40%. A taxa recomendada é de pelo menos 90% para controlar a disseminação da influenza e prevenir internações e óbitos. Esses dados sempre estiveram abaixo do esperado, professora? Infelizmente, não. Essa é uma nova revolta da vacina que vivemos, considerando a grande ampliação de fake news e o surgimento de grupos anti-vacinas. Vacinação é um contrato social, ou seja, a decisão de não vacinar afeta a mim e a você. Então, é muito importante a gente entender que nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Além disso, nem todas as pessoas podem ser vacinadas. E é por essas pessoas onde a imunização não funcionou ou que não puderam receber as vacinas que a gente precisa construir como se fosse uma barreira de proteção. Como que chegou nesses 90%? São dados tanto característicos da vacina quanto da taxa de transmissão do agente que causa a doença. Se a gente atinge 90%, a gente acaba protegendo as pessoas que também não foram vacinadas. Então, há muitos anos que a gente tem as revoltas da vacina, a primeira foi em 1904, mas o que me deixa triste é que antigamente era por falta de informação. Hoje a gente tem as fake news por outros motivos com pessoas que têm acesso à informação. É uma situação muito delicada e muitas pessoas podem ir a óbito porque o outro deixou de vacinar. E no calendário para os idosos, além da vacina de gripe e pneumonia, estão a de Covid-19, a de herpes zoster, hepatite A e B, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche e a do vírus sincial respiratório. Dona Brusina não deixa passar nenhuma e toma todas sem nenhum efeito colateral. Vamos ouvi-la. Vacina chegou. Estou indo lá. Eu vou aonde estiver. Eu vou tomar sim. Por que não? Eu estou viva. Eu tive 5 irmãos. Morreram todos. Eu estou aqui. Nunca tive reação de vacina. Eles ficam apavorados. Mãe só não está sentindo. Eu falei, não. Dói nada. Tem nada. Nem nada dói. Professora Ana Paula, as vacinas são seguras para os idosos com comorbidades ou há contraindicações? Cada pessoa, cada comorbidade, cada tipo de vacina deve ser analisado em separado para definir se há uma contraindicação ou não.
Por exemplo, as vacinas que são atenuadas são vacinas constituídas por micro-organismos vivos. Por exemplo, a vacina de febre amarela, que é indicada para toda a população. Se a pessoa está numa condição de imunossupressão ou imunodepressão, deve-se evitar o uso dessa vacina, existe essa contraindicação. Outras contraindicações, elas são momentâneas. Por exemplo, a gente não deve receber a vacina se a gente estiver doente, desnutrido, salvo se houver a recomendação de um médico ou se a gente estiver diante de um momento de surto, o ideal é esperar uma condição ideal para a vacina, de fato, gerar uma resposta protetora. E agora há pouco a gente falou, inclusive, sobre a da herpes zoster e do vírus sincial. Eu queria que você explicasse essas duas vacinas, porque eu acredito que muita gente em casa ficou na dúvida, assim como a gente aqui, sobre o que são essas vacinas. Herpes zoster é uma doença que tem maior frequência nas pessoas mais idosas, mas pode acontecer em outras faixas etárias. As pessoas costumam chamar de forma popular de cobreiro, né? E ela está muito associada a algumas feridas na pele, principalmente no tronco. É causada pelo mesmo vírus da catapora, que ele fica como se estivesse escondidinho no corpo e no momento que tem uma queda de imunidade ou se existe uma outra doença, tem alguns fatores que predispõem o aparecimento dele, como, por exemplo, o envelhecimento do sistema imunológico. Então, a necessidade dessa vacina, principalmente a partir dos 50 anos, o que não quer dizer que é exclusivo, há condições da gente descer um pouquinho essa faixa etária, ela é importante para evitar esse cobreiro que pode ter uma manifestação mais grave, porque ele pode acometer órgãos, por exemplo, ele pode acometer a visão. Então, é uma vacina muito importante. O segundo foi... O vírus sincial. Esse vírus está relacionado, de novo, ao sistema respiratório. Em geral, não é uma infecção muito grave, mas se ele for associado com comorbidades, então existem algumas orientações também muito específicas pela Sociedade Brasileira de Imunização para associar essa vacina para algumas pessoas, para prevenir a gravidade do próprio vírus ou outras doenças respiratórias. Professora, e os efeitos colaterais das vacinas são mais intensos em idosos? Quais cuidados devemos ter após a aplicação? Não, esse é um grande mito que se propaga. Porque, conforme eu falei com vocês, o que é a vacinação? É a ativação do sistema imunológico para gerar uma resposta imunológica. O idoso, por causa da imunossenescência, gera uma resposta mais fraca. Se ele gera uma resposta mais fraca, a probabilidade de efeitos adversos, colaterais, é muito menor por causa da condição fisiológica natural dele. Então, esse é um mito que a gente tem que combater. O que pode acontecer, às vezes, é um efeito do adjuvante, que é uma substância que faz parte da vacina, que dá uma inflamaçãozinha. É possível colocar um gelo, evitar de movimentar o braço, mas isso é muito menos provável no idoso do que na população adulta, por exemplo. E a gente viu que a vacina da Covid também está no calendário dos idosos, então ainda é preciso tomar outras doses dessa vacina, professora? Ótima pergunta, né? Houveram muitos mitos em relação à vacina da Covid. O fato é que nós tivemos uma pandemia que só foi revertida graças ao sucesso da vacinação contra a Covid, mas, embora não estejamos num status de pandemia, a doença está presente. Muitas pessoas estão indo para o hospital e muitas pessoas estão indo a óbito ainda por causa do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid. Então, é muito importante a gente manter. A gente tem que aguardar sempre as orientações do Programa Nacional de Imunização e, tendo a vacina, temos que nos vacinar. Hoje, as orientações são tão importantes que elas falam até de marcas diferentes, como completar. A probabilidade de efeito adverso existe, mas é muito menor do que os efeitos que a doença pode trazer em si, mesmo para quem já vacinou. O importante é a gente estar com a vacinação em dia. Para alguns idosos, a dificuldade de locomoção pode impedir a ida ao PSF, mas isso não impede a vacinação, como a própria dona Ambrosina nos relata. Eles já foram lá em casa me vacinar porque eu não estava podendo andar. Tomei. Não fico sem tomar, não. Lembrando que o Estatuto do Idoso garante atendimento domiciliar, incluindo a internação, para os idosos que necessitarem de assistência médica e estiverem impossibilitados de se locomover.
Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a importância da vacinação dos idosos. Por isso, batemos um papo com a Ambrosina Conceição Araújo, de 83 anos, residente em Lavras, Minas Gerais. Estamos conversando sobre o assunto com a professora associada de Imunologia, Ana Paula Peconic, que também atua como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias e como diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA. Até aqui, nós falamos sobre a importância da vacinação para os idosos, por que é necessário tomar a vacina contra a gripe todos os anos e sobre os efeitos colaterais e a distribuição das vacinas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre como incentivar os idosos resistentes a se vacinar e como se precaver contra notícias falsas sobre as vacinas. Como já proseamos antes, as vacinas fortalecem o sistema imunológico, estimulando a produção de anticorpos específicos que combatem agentes infecciosos, como vírus e bactérias, e evitam o adoecimento. Entretanto, a cobertura vacinal é constantemente ameaçada pela divulgação de notícias falsas. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, divulgada em novembro de 2019, mostra que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em fake news sobre as vacinas. Professora, como orientar os idosos da nossa família para o risco das fake news sobre vacinas? Nossa, Lucas, talvez essa seja a pergunta mais difícil de responder. Porque, conforme eu já falei, se as pessoas não foram convencidas por uma reversão de pandemia, graças ao sucesso da vacinação, a gente fica muito desmotivado para ir contra essas opiniões. Mas o fato é que as fake news, elas são baseadas em meias-verdades, em falácias. Então, conta-se só uma parte da história e a gente precisa contar a história toda. Por exemplo, eu escuto muito falando assim, a imunização natural, ela é melhor do que a artificial, porque a gente sempre tem a sensação de que o natural é melhor. O natural implica na pessoa ficar doente e até morrer. O artificial são as vacinas que são seguras. Então, a pessoa fala, a imunização natural é mais forte. Verdade, desde que você sobreviva. Então, é isso que a gente tem que combater, essas meias-verdades. Igual eu falei, a revolta da vacina em 1904, faltava campanha de educação. Hoje me preocupa mais, porque nós temos influencers que só querem curtidas independente do que eles estiverem divulgando. Então, nós temos que ir atrás de páginas oficiais, nós temos que ir atrás da informação correta, ter um médico de confiança, porque a ciência ela não aceita opiniões. E acho que o que nós estamos fazendo aqui, hoje, é uma forma bonita e efetiva da gente estar combatendo as fake news para a população 60+. Sem dúvidas. E a gente vê a dona Ambrosina, no auge dos seus 83 anos, super preocupada e em dia com as suas vacinas. O que fazer, professora, se um idoso perdeu o histórico vacinal ao longo da vida? Bom, a pessoa que perdeu a sua caderneta ou carteirinha de vacinação, ela deve procurar o posto de saúde onde ela costuma se vacinar. Porque nesses postos tem o que a gente chama de carteira ou caderneta espelho, com todo o histórico de vacinação. Então, é possível a pessoa pegar uma segunda via. Se isso não for possível, o Ministério da Saúde orienta que ela se embase nas informações oficiais do Calendário Nacional de Imunização, minha opinião, ainda com o suporte de um médico de confiança para restabelecer, mas ela não vai precisar tomar todas as vacinas novamente, e esse é um mito que as pessoas têm, nossa, perdi, preciso começar lá desde a vacina de meses de idade, não é assim. E existe uma idade limite para tomar as vacinas na terceira idade? Não. Idade não é um fator para a gente definir se a pessoa deve ser vacinada ou não. Então, idade não é um limite para vacinação. As avaliações são sempre em relação à condição do indivíduo em cada momento da vida dele. Inclusive, eu tenho uma avó, dona Helena, que vai fazer 100 anos em maio, que está com o calendário vacinal em dia. E que eu vou relatar o que ela sempre me falava depois da pandemia, depois da vacinação. Que bom que as vacinas nos permitiram abraçar de novo a nossa família.
A prosa tá ótima, mas o nosso episódio está chegando ao fim. Mas antes de encerrarmos, a dona Ambrosina deixou um puxãozinho de orelha para os nossos ouvintes. Você não toma vacina? Não reclama depois. Porque a vacina é muito importante para nós, principalmente para nós que já somos mais velhos, ela é muito importante. Aproveitamos para agradecer também à professora Ana Paula Peconic por aceitar o nosso convite de bater um papo sobre esse assunto tão importante, não somente para os idosos, mas também para todas as outras idades. Gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. Esse momento estamos aqui combatendo fake news. Convidar todos para sempre acompanhar páginas corretas sobre vacina. Pensando no Instagram, curtir, acompanhar as páginas da UFLA. Vou convidar todos para conhecer a nossa página do nosso núcleo de estudo, @nembio, que divulga informações de uma forma fácil, divulga filmes associados à imunologia, ou seja, faz a ciência chegar em todo mundo. E no site, sempre procurar as páginas do Ministério da Saúde, que tem o Programa Nacional de Imunização, a página da Sociedade Brasileira de Imunização, e lembrar como mensagem final que vacinas salvam vidas, a minha e a sua. Vacine-se por você e pelo próximo. Muita gratidão. Mais do que saúde, vacinar-se é um ato de cuidado e amor. Informe-se e compartilhe esse conhecimento com quem você ama. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da nossa conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis no YouTube. É só procurar por UFLA BR. Você também pode ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. O podcast também é veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo com cientistas sobre questões do dia a dia.